Fala concurseiro, fala concurseira, sejam muito bem-vindos a mais uma aula que deve ser concurso. Eu sou o professor Fábio e hoje, pessoal, a gente vai conversar sobre o Estatuto da Pessoa Idosa, beleza? A gente vai entender aqui, pessoal, a partir de qual idade que o indivíduo ele vai começar a ser considerado como idoso, tá? E depois que ele é considerado como idoso, quais são as prioridades que esse indivíduo vai ter em relação aos demais adultos, tá joia? A gente vai ver aqui também, pessoal, se o idoso, tá? Ele vai precisar pagar para andar no transporte público urbano, tá bom? E se houver essa gratuidade, quais vão ser os requisitos que esse idoso vai ter que cumprir para poder fazer jus a essa gratuidade, tá? Pessoal, isso e muito mais a gente vai ver aqui na aula de hoje, tá? A gente vai ver aqui no curso tudo o que você precisa saber para gabaritar o Estatuto do Idoso na sua prova de concurso, beleza? Pessoal, então chega de conversa, tá? Vamos para o nosso livro digital começar a nossa aula. Bom, pessoal, esse aqui é o nosso livro digital, tá? É com ele que a gente vai fazer toda a parte teórica do nosso curso e também que a gente vai fazer a resolução dos exercícios, beleza? E aqui, pessoal, como de costume, eu sempre deixo uma frase motivacional para vocês, tá? E a de hoje é a seguinte: o sucesso normalmente vem para quem está ocupado demais para procurar por ele, beleza? Então, se você está aqui no seu tempo de folga, assistindo essa aula, estudando, se você está ocupado aqui, pessoal, aprendendo mais, significa que o sucesso está um passo mais próximo de você, beleza? E aqui, pessoal, começa o nosso livro digital, tá? Do Estatuto do Idoso, começa o nosso conteúdo. E a primeira coisa que a gente vai ver aqui hoje é o significado, pessoal, de pessoa idosa, tá? Pessoa idosa. Pessoal, primeiro eu quero fazer um comentário com vocês, tá? Que em 2022 o Estatuto do Idoso foi alterado para substituir aqui, ó, pessoal, a palavra idoso por pessoa idosa, tá? Simplesmente aqui para ver uma inclusão de gênero, tá? Porque a palavra idoso dizia respeito somente ao idoso do sexo masculino e agora a pessoa idosa inclui tanto o idoso como a idosa, tá bom? Isso aqui é só um detalhe importante, pessoal. É o que a gente vai começar a ver agora. Ó, é instituído o Estatuto da Pessoa Idosa, destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, tá? Então isso aqui, pessoal, a gente vai entender que o idoso, tá, ou a pessoa idosa, é aquele indivíduo que tem idade igual ou superior a 60 anos, tá? E tome muito cuidado aqui, pessoal, que as bancas de concurso elas vão fazer pegadinha falando que é a pessoa que tem idade superior a 60 anos, tá? Isso aqui vai estar errado, porque é a pessoa com idade igual ou superior a 60 anos que vai ser considerado como pessoa idosa. Tá joia? Então vejam, pessoal, que o idoso, tá? A pessoa idosa, aquele com idade igual ou superior a 60 anos, ele vai ter, ó, uma prioridade, tá? Uma prioridade em relação aos demais adultos, tá? Como, por exemplo, pessoal, quando vocês chegam lá no supermercado ou no shopping, vocês podem perceber que aquelas vagas ali que estão mais próximas à entrada, elas são destinadas ao idoso, tá bom? Então, ele tem prioridade em algumas situações em relação aos demais adultos, tá? Mas veja, pessoal, que hoje, com a expectativa de vida muito alta, o indivíduo com 60 anos é um garotão, né? Olha esse idoso aqui, né? De óculos escuros, todo tatuado, shapeado, parecendo um garotão aí de 30 anos, né? Então, o Estatuto do Idoso, pessoal, vai conferir alguns benefícios somente para os idosos mais velhos, tá? Como, por exemplo, aqui na faixa dos 65 anos, ó, alguns benefícios vão ser concedidos só para os maiores de 65 anos, tá? Já já a gente vai ver que benefícios são esses. E aqui a gente tem outra faixa de idade dentro do Estatuto do Idoso, tá? Que é sobre a prioridade especial, tá? Aqui para os maiores de 80 anos, veja que esse idoso aqui ele já está bem velhinho, né? Está bem castigado pela idade. Ele vai ter uma prioridade especial, tá? E essa prioridade especial, pessoal, ela vai ser, ó, a prioridade, prioridade da prioridade, beleza? E o que que isso significa, pessoal? Significa que ele vai ter prioridade sobre os demais adultos e também sobre os demais idosos, tá? Ele também vai ter prioridade aqui sobre os demais idosos, tá bom? Então, vamos botar um exemplo aqui, tá? Esse idoso aqui, maior de 80 anos, vai para uma fila de banco,
onde já tem um idoso aqui de 60 anos, tá? Nessa situação, o idoso de 80 anos, ele vai ter uma prioridade especial, a prioridade da prioridade, tá? E ele vai poder, sim, passar na frente, inclusive, dos demais idosos, tá? Como numa consulta no hospital, como em alguma situação aí em que ele esteja de frente com demais adultos e com demais idosos mais jovens, tá bom? Pessoal, mas veja que essa prioridade especial aqui, ela vai ter uma exceção, tá? Ela não vai se aplicar em todos os casos, tá bom? Ela vai ter uma exceção. E qual é essa exceção, pessoal? Ó, essa exceção, ela não vai se aplicar em situação, ó, emergencial, tá bom? Quando houver uma situação emergencial, não se aplica a prioridade da prioridade, tá bom? Por exemplo, vamos botar que esse idoso aqui bem velhinho sofreu um tiro, né? Ele foi alvejado por uma arma de fogo e esse aqui também, tá? Os dois sofreram aqui um tiro, foram alvejados por arma de fogo e os dois vão para o mesmo hospital. Só que o idoso aqui, pessoal, de 60 anos, ele chega primeiro no hospital, tá? Então ele vai ser, pessoal, atendido primeiro, tá bom? Ele não vai ter, o idoso maior de 80 anos não vai ter prioridade nessa situação, a prioridade da prioridade, porque é uma situação emergencial e na situação emergencial não se aplica que a prioridade especial é uma exceção. Beleza, pessoal? Entendido isso, a gente vai ver agora, pessoal, quais são esses benefícios aqui que são concedidos somente ao idoso a partir de 65 anos, tá joia? Então vamos lá. Ó, as pessoas idosas a partir dos 65 anos que não possuam meios para prover sua subsistência, nem de tê-la provido por sua família, é assegurado o benefício mensal de um salário mínimo, nos termos da LOAS. Pessoal, LOAS é Lei Orgânica da Assistência Social, tá? Então vejam, pessoal, que esse idoso aqui, a partir de 65 anos, ele vai fazer jus a um salário mínimo mensal, tá? Mas reparem aqui, pessoal, que não é qualquer idoso, tá? Não vão cair em pegadinha de concurso, não é qualquer idoso. É somente o idoso hipossuficiente. Hipossuficiente significa, pessoal, aqueles ó, que não possuem meios para prover a própria subsistência, nem de tê-la provido por sua família, tá? Aquele idoso que não tem grana para conseguir se manter sozinho, nem a sua família consegue mantê-lo, tá? Esse idoso, a partir dos 65 anos, vai ter direito a um salário mínimo mensal, tá bom? E aqui também, pessoal, ó, aos maiores de 65 anos fica assegurado a gratuidade do transporte coletivo público urbano e semiurbano, exceto nos serviços seletivos e especiais, quando prestados paralelamente aos serviços regulares, tá? A gente vai ver isso aqui depois com mais detalhe, tá? Mas isso aqui significa, pessoal, que o idoso maior de 65 anos, ele pode andar de graça no transporte coletivo, tá? Público, desde que urbano ou semiurbano. Cuidado que a gente não está falando de transporte público interestadual, tá? A gente está falando urbano, aquele dentro da sua cidade, dentro do seu município, e semiurbano, aquele dentro da sua região metropolitana, tá? Então ele vai ter direito a essa gratuidade, mas aqui também vai ter uma exceção, tá, pessoal? Reparem que, exceto nos serviços seletivos e especiais, tá? Esses serviços seletivos especiais são aqueles ônibus mais caros, tá? Um ônibus leito que o banco deita, um ônibus todo fechado com ar-condicionado, que só para em alguns pontos. Se esse serviço especial for prestado junto ao serviço regular, serviço comum, o idoso só vai ter direito ao serviço comum com gratuidade, não vai ter direito ao serviço especial e seletivo com gratuidade, porque esse é um transporte de luxo, tá? Então, se ele quiser ter direito a esse, ele terá que pagar, tá bom? E ó, para ter acesso à gratuidade, basta que a pessoa idosa apresente qualquer documento pessoal que faça prova da sua idade, beleza? Então não precisa de cadastro em lugar nenhum, não precisa de nenhuma formalidade, só de apresentar qualquer documento pessoal que faça prova da sua idade, beleza? Pessoal, olha só, esse mapinha mental aqui, com esses detalhes que eu comentei, eles caem. Esse conteúdo aqui cai muito em prova de concurso, tá? Despenca em prova de concurso. Então, pessoal, dê uma revisada nisso aqui, tá? Não vai dar mole de perder questão de graça na sua prova, tá bom? Esse tema aqui é muito importante sobre o Estatuto do Idoso. E agora, pessoal, a gente vai começar a ver aqui também sobre a proteção integral, outro tema muito relevante, tá? Assim como a gente tem a proteção integral lá no ECA, tá? Que é um princípio que rege tanto o ECA quanto o Estatuto do Idoso, a gente vai ter aqui também a proteção integral
para proteger todos os direitos do idoso pela maior quantidade de pessoas possíveis, tá? Então, vamos ver aqui o que o nosso Estatuto do Idoso diz. A pessoa idosa goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo aqui, ó, da proteção integral de que trata esta lei, sendo-lhes assegurados por lei e por outros meios todas as oportunidades e facilidades para a preservação de sua saúde física, mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual, social, em condições de liberdade e dignidade. Então, pessoal, o princípio da proteção integral, ele visa proteger o idoso da melhor e da maior forma possível, garantindo todos os direitos assegurados à pessoa humana, tá? E, pessoal, lá no artigo 4º do nosso Estatuto do Idoso, tá, que cai muito em prova, ele traz aqui explicando o que vai ser esse princípio da proteção integral, e eu trouxe o artigo 4º aqui esquematizado em um mapinha mental para facilitar, tá, o seu aprendizado e a sua memorização. Então, bora lá. Ó. É obrigação, tá, da família, da comunidade, da sociedade, do poder público. Veja, pessoal, que é uma obrigação, tá? Se a questão de concurso lá fala, ó, que é um direito, tá? Direito da família assegurar com absoluta prioridade o direito à vida do idoso, isso vai estar errado, pessoal, tá? Isso vai ser uma pegadinha, tá? Porque não é um direito, é uma obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. E vejam, pessoal, que é direito do idoso, inclusive aqui, ó, o esporte, tá? E não adianta pensar que o idoso ele está muito velho e que ele nem tem condições de praticar um esporte, porque existem esportes adaptados ao idoso, tá? Lá no meu município, por exemplo, todo idoso, todo velhinho do município gosta muito de jogar bocha, pessoal. Domingo de manhã, os velhinhos estão tudo na pista de bocha, jogando bocha, tá? Você que não sabe o que é bocha, dá uma pesquisada no Google aí, vocês vão ver que é um esporte adaptado ao idoso, que geralmente quem pratica a bocha é o idoso, tá bom? Dificilmente vocês vão ver uma pessoa nova aí praticando bocha. Bom, então, esse aqui é o nosso princípio da proteção integral, conforme está lá no artigo 4º do Estatuto do Idoso, esquematizado aqui nesse mapinha. Isso cai muito em prova de concurso, tá? Então, dê uma lida aqui com calma, com atenção. Tá joia? Agora a gente vai fazer alguns comentários aqui sobre o princípio da proteção integral, tá? Ó, nenhuma pessoa idosa será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão, e todo atentado aos seus direitos por ação ou omissão será punido na forma da lei. Então, pessoal, todos que não observarem aqui, tá, o princípio da proteção integral, que derem causa a alguma negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão contra o idoso, tá, vão ser punidos na forma da lei. E veja, pessoal, que não é só por ação, tá, por uma omissão também. Como, por exemplo, aqui, um filho, um neto que deixa de assegurar ao idoso aqui, ó, o seu direito à saúde, não entrega os seus remédios, tá? Ou a alimentação, não dá a sua alimentação quando esse idoso está com fome e não consegue pegar sozinho. Ele está descumprindo a obrigação da família de assegurar com absoluta prioridade o direito à saúde e alimentação. Ele está descumprindo o princípio da proteção integral e ele vai ser punido na forma da lei, tá bom? Dando sequência aqui, pessoal, é dever de todos, tá? De todos, prevenir a ameaça ou a violação aos direitos da pessoa idosa. A inobservância das normas de prevenção importará a responsabilidade da pessoa física ou jurídica nos termos da lei. Então vejam, pessoal, que não é só a pessoa física, tá? Eu, você, uma pessoa humana, que vai ser punida caso descumpra o princípio da proteção integral. As pessoas jurídicas também, tá? Pessoa jurídica, pessoal, é aquele que tem, ó, CNPJ, tá? Como, por exemplo, ó, uma empresa, tá bom? Uma empresa. Se eles descumprirem aqui o princípio da proteção integral, eles também vão ser punidos na forma da lei. Bom? E aqui, pessoal, todo cidadão, tá? Todo cidadão tem o dever de comunicar à autoridade competente qualquer forma de violação a esta lei que tenha testemunhado ou que tenha conhecimento. Então, pessoal, mesmo que você não viole nenhum direito do idoso por ação ou por omissão, se você tenha um vizinho idoso e você está vendo ali
que os familiares dele estão deixando ele passar fome, não estão entregando os remédios dele, estão maltratando ele, você tem a obrigação de comunicar à autoridade competente. Caso você não faça, você também será punido na forma da lei, tá? E tomem muito cuidado, pessoal. Aqui fala todo cidadão, tá? Eu já vi questão de concurso falando assim, o servidor público tem o dever de comunicar e foi considerado como errado, tá? Então prestem atenção nas demais alternativas, tá? Porque aqui, ó, a letra da lei, ela diz todo o cidadão, tá? E não todo servidor público, e não toda a comunidade, diz todo o cidadão, beleza? E por último aqui, pessoal, a gente vai ter aqui que os conselhos, tá? Tanto nacional quanto estadual, quanto do DF, quanto dos municípios, os conselhos da pessoa idosa, previsto aqui na Lei 8.842 de 94, zelarão pelo cumprimento dos direitos da pessoa idosa, tá? Então, esses conselhos, pessoal, eles existem tanto no âmbito federal, quanto estadual, quanto do Distrito Federal, quanto do município, tá? Eles servem para observar se está sendo cumprido ou não o princípio da proteção integral para defenderem os direitos da pessoa idosa. Beleza? Pessoal, para essa aula não ficar muito longa, tá? Eu vou encerrar ela aqui. Na próxima aula a gente vai ver quais são as prioridades que o idoso tem direito e a gente vai fazer questões de concurso sobre todo esse tema que a gente estudou, tá bom? Então, um grande abraço, nos vemos lá.